Então, esse gráfico foi publicado com a participação do professor Hollick, da Universidade de Boston, que desenvolveu todo o trabalho que, talvez a maior parte do conhecimento que nós temos sobre vitamina D, que é um hormônio, foi propiciada pelo trabalho de pesquisa que ele executou, né? Então, ele teve a participação nisso aqui, e você vê que esse gráfico mostra pacientes que foram hospitalizados porque tinham quadros graves de UTI. É claro que a hospitalização implica em que o seu quadro não é um quadro simples, é um quadro grave. E aí você vê que as idades dos pacientes que foram hospitalizados variavam de 30 a 90 anos de idade, né? E cada um desses pontos, brancos ou vermelhos, representa um paciente hospitalizado, sendo correlacionado com seu nível de vitamina D, que era observada por ocasião da hospitalização. Então, você vê que a grande maioria das pessoas, né, que hospitalizaram estavam com níveis bem baixos de vitamina D, abaixo de 60 nanogramas por ml. Os pontos vermelhos indicam os pacientes que vieram a falecer, tá? E esse gráfico demonstrou que, nesse estudo especificamente, pessoas que tinham, por exemplo, níveis de pelo menos 90, nesses casos só houve 2 casos de hospitalização. Então, você vê que isso indica fortemente que, se você normalizasse os níveis de vitamina D, não aceitando 20 nanogramas por ml, que é apenas necessário para lidar com as questões ósseas da vitamina D, com a função do metabolismo do cálcio, né? Mas você quisesse atingir todos os efeitos biológicos, que chegam a cerca de 80 funções diferentes, mas o que mais nos interessa nessa pandemia é a função que ela tem sobre o sistema imunológico, você teria que atingir cerca de 80 a 100 nanogramas, não importa que passasse um pouco disso aqui, porque, como eu disse no início da nossa conversa, o nível tóxico é 240, né? Então, esse gráfico é extremamente ilustrativo e demonstra a razão da minha perplexidade em verificar que os órgãos de saúde pública não estão dando a devida atenção a isso, né? Hoje em dia, se você hospitaliza com Covid-19, em qualquer hospital, pelo menos na quase totalidade dos hospitais, você pode implorar, o seu familiar pode implorar de joelhos ao médico, à equipe médica, que corrija os níveis de vitamina D, que dê doses adequadas de vitamina D, não 1.000 unidades, 2.000 unidades por dia, mas você nunca vai atingir isso aqui com menos do que 10.000 unidades por dia, que é o que é produzido por exposição solar em uma pessoa que tem de 50 a 60 quilos. É claro que, se ela tiver mais do que isso, ela vai precisar, um peso maior do que esse, ela vai precisar de doses maiores de vitamina D, né? E você pode produzir por exposição solar até 20.000 unidades de vitamina D, né? Então, nenhum problema em você... o nosso problema é que nós não temos sol todo dia, nós vivemos em cidades, nós vivemos e trabalhamos em ambientes confinados. Então, para quem vive em cidade, que é 80% da população, não existe outra forma senão suplementar. O problema é que, se você começar a suplementar 10, 15 ou 20 mil unidades por dia para a população, você vai levar muito tempo para você atingir um nível de estabilidade que confira esse nível de proteção que nós estamos mencionando. É o que nós estamos mostrando nesse novo gráfico aqui. Agora, eles usaram outra unidade, eles não usaram mais nanogramas por ml, eles usaram milimoles por litro. Mas a gente pode fazer a conversão simplesmente dividindo esse valor aqui, esses valores aqui, por 2,5. Então, isso aqui é o nível que corresponde a 100 nanogramas por ml, esse aqui corresponde a 80, esse aqui corresponde a 60, esse aqui corresponde a 40 e esse aqui corresponde a 20 nanogramas por ml, corrigindo para a unidade que nós usamos aqui no Brasil. Aqui, a linha vermelha, ao longo de
4 meses, você vê aqui 120 dias, são os pacientes que não tomaram vitamina D. A linha rosa são pacientes que tomaram o dobro da dose, que normalmente é quase o dobro da dose que normalmente é prescrita pelos médicos, que é de 600 unidades, aqui deram 1.000 unidades por dia, você vê que não houve quase nenhuma diferença. Já com 5.000 unidades, uma pessoa com 50, 60 quilos, com 5.000 unidades, atingiu 60 nanogramas por ml, que corresponde a 150 milimoles por litro, e uma pessoa que tem esse mesmo peso atingiu com 10.000 unidades, mas só depois de 120 dias, atingiu um valor de 80 nanogramas por ml, que corresponde a 200 milimoles por litro. Por isso é que nós temos advogado a necessidade de dar a essas pessoas agora uma dose. Por que isso? A primeira coisa é saber por que é tão lenta a elevação dos níveis de vitamina D. Porque, como ela é um hormônio lipossolúvel, ela penetra toda a vitamina D que você vai inicialmente ingerindo diariamente, ela vai penetrando na gordura que nós temos debaixo da pele, no tecido celular subcutâneo. Então, o nível sérico não sobe rapidamente, ele leva meses para subir ao nível adequado. Então, o que você tem que fazer aqui, logo em seguida, como nós estamos numa situação de urgência, emergência, nós temos que parar essa mortalidade, nós temos que parar a quantidade de pessoas que está contraindo o Covid-19, você tem que dar uma dose elevada, que costuma ser chamada de dose de ataque. Dose de ataque. Né? 600 mil unidades, doutor? Em 2010 foi publicado pelos italianos qual a dose que você teria que tomar para atingir uma média de 77 nanogramas. Eu digo uma média, né, de 77 nanogramas, quase 80 nanogramas. Nós estamos advogando 90. Né? E se demonstrou que as pessoas que tinham pesos variados, né, tomando 600 mil unidades de vitamina D em uma dose única, eles imediatamente atingiam um nível médio de 77. É claro que haviam pessoas, isso era uma média, haviam pessoas que haviam passado de 100 e haviam pessoas que não haviam chegado sequer a 40. Por que não haviam chegado sequer a 40? Porque estão com o peso muito acima do esperado para a sua altura. Ou seja, tem uma quantidade de gordura no subcutâneo muito maior e ela precisa primeiro ser saturada para depois ela se equalizar com o nível que você tem circulando, permitir que o nível circulante atinja o nível que você quer. Então, para que você primeiro sature logo essa gordura e já atinja o nível circulante que permita ao sistema imunológico funcionar com toda a potência possível, você tem que dar uma dose média de 600 mil unidades. Você não vai atingir o nível tóxico de 240 nanogramas por ml com essa dose. Em pessoas com mais baixo peso de 50 a 60, elas vão passar um pouco de 100. Em pessoas que estão com 100 quilos de peso, por exemplo, elas talvez não cheguem ao nível de 40, né, com essa dose. Pessoas que tenham 140 quilos de peso corporal, provavelmente, mas aí vai ter que ser feito isso muito sob acompanhamento laboratorial para ter certeza disso, talvez venham a necessitar até de novas doses de ataque, como se diz em inglês, são chamadas de loading doses. Né? Então, mas você precisa imediatamente atingir esse nível que no gráfico aqui, se você colocar de novo o gráfico em evidência, só para que eu possa... Pode colocar em evidência, por favor? Pode abrir, Ademar? Isso, obrigado. Pode falar. Então, para você atingir esse nível aqui, que aqui corresponde a 80 nanogramas por ml, a gente preconiza que seja até próximo de 100, né? Você tem que dar essa dose maior, que corresponde, em média, a 600 mil unidades de vitamina D. Poderia ser particularizado para uma pessoa ou outra, conforme o peso corporal,
e é possível que pessoas que sejam muito acima do peso sejam pessoas que necessitem de doses ainda maiores do que essa para conseguir níveis terapêuticos. E veja que interessante, são justamente as pessoas que têm maior peso, que são portadoras de obesidade, as que mais estão falecendo por Covid-19, porque elas têm um volume de gordura no subcutâneo que mantém baixos os níveis de vitamina D. E ao longo do período em que ela estiver hospitalizada, ela não vai estar tomando sol, que é a única fonte natural de vitamina D. Então, se o médico, se você quisesse, a vitamina D atua, foi a pergunta que você fez no início do programa, a vitamina D atua desde a prevenção até no início do quadro, até durante o quadro mais grave. Todos os efeitos conhecidos pela vitamina D, eles combatem, antagonizam os efeitos que o SARS-CoV-2 tem sobre o sistema imunológico. Eles evitam, a vitamina D evita essa cascata de coagulação que ocorre em pessoas que atingem quadros graves de Covid-19 por terem níveis baixos do regulador, do potencializador do sistema imunológico, que é a vitamina D. Doutor? É muito importante, sim, pode falar, Não, pode... mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer. Por favor. Hoje já existe uma carta aberta a nível internacional, assinada por cerca de 230 pesquisadores, professores, médicos e professores universitários, aconselhando os países a imediatamente normalizarem os níveis de vitamina D, e isso começa a ser discutido no parlamento inglês, a necessidade de você corrigir os níveis de vitamina D. Nós temos já 18 anos de experiência com o uso de doses variadas de vitamina D a nível terapêutico, não é para tratar doenças autoimunes. Não é o que nós estamos falando. Nós estamos falando em normalizar. Normalizar é obrigação médica. Não normalizar os níveis de qualquer parâmetro é negligência, mesmo que essa negligência seja por desconhecimento, porque o médico recebeu e continua recebendo informações defasadas do conhecimento científico. Pois não, o que você ia me dizer? Não, isso é muito importante, doutor. É que, infelizmente, nós temos mais 5 minutos só de programa e nós temos vários elogios. A gente nem vai citar os elogios aqui, as informações de agradecimento, mas tem algumas perguntas, né, Melissa? Quais são as perguntas? Daniel Zorzetti perguntou: Dr. Cícero, pessoas com níveis ótimos de vitamina D reagem melhor às vacinas? É provável, porque a vacina, o que faz a vacina? A vacina procura acionar o sistema imunológico contra um determinado agente infeccioso. Ora, se você tem um sistema imunológico fragilizado e enfraquecido, o que você vai observar? O que você vai estar sendo noticiado. Você está se noticiando que as pessoas não sustentam os chamados anticorpos neutralizantes depois de terem tido Covid-19 por mais do que 3 meses, porque Doutor, quase toda a população está deficiente de vitamina D. Então, se você, sim, precisa de um sistema imunológico funcionante, potente, para que a vacina, de fato, atinja o nível que ela quer. Independente de se falar sobre efeitos colaterais de vacina, se você quer otimizar os níveis, o efeito benéfico que a vacina possa ter, que não se sabe se vai ter, né, mas se quer-se que tenha, né, você tem que ter um sistema imunológico funcionante e com isso não acontece com níveis baixos de vitamina D. Eu vou pedir uma gentileza para o senhor descompartilhar o seu vídeo, porque está uma tela azul aqui, doutor. Para o senhor aparecer aqui para dar isso. Desculpe, deixa eu retirar daqui vamos ver como é que eu faço agora para... está aqui, stop share. Desculpe. Isso, voltou. Então, respondemos sim à abertura do nosso programa, quer dizer, a vitamina D pode ser não só ajudar na prevenção, que sempre defendemos aqui, o sistema imunológico forte, sistema imunológico ativo, alimentação, luz solar, exercício físico, enfim, todas as coisas que tem que fazer para manter a saúde em primeiro lugar, né? E pouco se tem falado sobre a questão preventiva,
poucos tem se falado, inclusive da vitamina D3, fala-se muito por aqui, mas em nível marginal não se chega à informação. A imprensa, ao meu ver, não cumpre nenhum papel em relação à prevenção. Me parece ao contrário, que eles estão torcendo para que os níveis fiquem cada vez piores, né? É uma coisa absurda que eu vejo todos os dias. Aliás, não vejo quase mais televisão porque não tenho mais fígado para tanto. E essa questão da prevenção seria muito mais importante. O senhor chegou a ser procurado para falar sobre prevenção por intermédio de vitamina D? Eu tenho sido procurado por pessoas como você, né? Pela jornalista Leda Nagli também, Sim. por Gisela Savioli, pela prefeita de Cristal, no Rio Grande do Sul, ex-prefeita, né? Fábia Richter, para dar entrevistas como essa que eu estou lhe dando. Apenas tive nessa entrevista a oportunidade de mostrar slides, porque em outras entrevistas você apenas consegue falar, mas fica assim apenas na sua palavra, na sua opinião. E agora, com essa oportunidade que você está me proporcionando, eu tenho a oportunidade de mostrar que as publicações estão aí, né? Se os governos, se o sistema de saúde público não tomar a devida atitude, não seria por falta de informação, porque nós estamos tendo a oportunidade de mostrar que a informação está aí e está disponível a quem quer que seja, né? Não há nenhuma razão, nenhuma justificativa para você deixar pessoas com níveis baixos de vitamina D, insuficientes para potencializar o seu sistema imunológico numa época de pandemia letal, numa situação que nós estamos vivendo. E aí é importante que se diga, né, que se continuar apenas com essas atitudes que estão sendo tomadas, né, você tem uma nova cepa, aí você tem uma onda provocada por essa nova cepa, que é mais virulenta, que é mais contagiosa, aí essa onda cai porque a cidade entra em lockdown, o país entra em lockdown, né? Aí as pessoas, como você Relaxam, disse, né? não ficam reclusas em casa, sem exposição solar, sem tomar suplementos adequados de vitamina D, saem fora quando termina o lockdown, porque passou a onda, encontram uma nova cepa mais virulenta, que pode até não responder às vacinas que nós temos disponíveis, né? E aí o que você vai fazer? Você vai sair correndo, tentando desenvolver uma nova vacina, e quando você desenvolver essa nova vacina, vai ter 10 novas cepas disponíveis na comunidade aqui. Fica e aí um ciclo, né? Deixo como pergunta assim, qual é a economia de qualquer país que vai resistir a essas ondas, lockdowns, lockdowns. Nenhuma economia de país algum vai resistir a isso. É claro que vão naufragar, em primeiro lugar, as economias mais frágeis, como a nossa, por exemplo. Existem outras ainda mais frágeis. Mas toda a economia mundial, que hoje é globalizada e interdependente, toda a economia mundial vai sofrer com isso, né? Então, por uma questão de economia, de salvar a economia, de salvar vidas, de evitar tanto sofrimento para a população, nós devemos, sim, usar a máscara, não há problema nenhum em usar a máscara. Se está numa situação crítica, como nós estamos vivenciando agora no Brasil, com o surgimento da nova cepa, você pode até, como medida de urgência, mas não como medida rotineira, determinar um lockdown. Está correto você fazer isso, mas você tem que corrigir os níveis de vitamina D para você não precisar de lockdowns, você não precisar vivenciar novas ondas, né, que vão destruindo progressivamente a economia mundial.
Eu agradeço muito. Eu vou pedir para o Ademar abrir a tela do Dr. Cícero com o telefone do consultório dele, para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato. Nós estamos falando para o Brasil todo. Dr. Cícero Gali Coimbra, 5908-5969. 5908-5969, o telefone do consultório do Dr. Cícero. Eu agradeço muito, Dr. Cícero, eu sei que a sua agenda é bastante apertada, muitos compromissos. Abrir essa janela foi um agradecimento que eu tenho que lhe agradecer pessoalmente, e espero que na próxima oportunidade o senhor esteja aqui pessoalmente, nós dois sem máscaras, para continuar falando desse hormônio que é importante da vitamina D3. Eu particularmente já tomei a dose de ataque, eu mantenho sim entre 15 e 20 mil unidades diárias de vitamina D3, recomendo para meus pacientes, eu sou absolutamente favorável a essa promulgação que o Dr. Cícero fala de prevenir e fortalecer o sistema imunológico. Fechar a casa depois que o ladrão entrou, querer apagar um incêndio com mangueirinha, incêndios de grande proporção, é o que a gente está vendo aqui por falta, repito, de uma política de saúde, por esclarecimento, por informações médicas, por procedimentos médicos que estão muito aquém do que deveriam. Dr. Cícero, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade e por esses dados, por essa aula que o senhor deu para a gente sobre vitamina D. Aqui um canal sempre aberto ao senhor. Eu é que agradeço penhoradamente. Muito obrigado. Então eu desejo a todos um excelente início de lockdown. Sexta-feira próxima, tanto a clínica quanto o consultório quanto a TV, nós somos considerados atividades essenciais, manteremos em princípio o nosso programa de sexta-feira ao vivo às 14 horas aqui normalmente. Boa semana a todos, ótimo final de semana e até sexta.